gente, está começando mais um grande episódio do ArcCast especial Mostra Artefato Goiânia, comigo Daiane Lorenzetti e com Andréia Tormin. Andréia Tormin. Novamente. Exatamente, uma série de episódios incríveis com essa super empresária que é a franqueada da Artefato Goiânia e teve essa ideia incrível de trazer todos esses super profissionais, né, Andréia, para esse bate-papo informal, contando um pouco dos escritórios, vivências. Isso está sendo muito, muito rico. Exatamente, gente. E lógico, antes de mais nada, né, vamos lá, vamos se inscrever, compartilhar, indicar para os amigos, rumo aos 70 mil inscritos. E agora, a gente vai entrevistar hoje, na verdade, bater um papo com um escritório que tem, assim, uma relevância imensa aqui em Goiás, de muitos anos. Nós estamos aqui com a Ana Paula de Castro, Isadora Moraes, do Ana Paula e Sanderson and Us. Ó, acertei. Isso, querendo saber desse É muita história, né? Que a gente tem já um escritório que já está há muito tempo no mercado. Já tinha quanto tempo? Já temos 32 anos de mercado. E aí, nessa história toda, os meninos escolheram entrar no escritório, escolheram fazer arquitetura. E agora estão com o povo. Pra quem não sabe, a Isadora É minha filha. A minha filha mais velha. Mas é essa história. Eu e Sanderson, arquitetos, e os dois filhos, Isadora e Bruno, também seguiram a mesma carreira. E começaram, assim, quase que naturalmente a entrar, né, no escritório, desde pequeno, participando das mostras Artefato, Casa Cor, indo para o escritório, acompanhando a gente nas viagens, enfim. Foi uma situação, assim, bem natural, né, Isadora? É uma brincadeira, assim, que a gente fala que a gente nasceu dentro do escritório, mas não é bem brincadeira, porque realmente, de uma forma ou de outra, a gente estava lá dentro desde sempre. Sendo criados. Exato. Então, essa convivência muito próxima, de não participar ativamente, mas estar sempre ali no ambiente de trabalho, ou se envolvendo com as mostras, sempre teve esse contato muito próximo, né? Então, a história realmente se confunde um pouco ali. Nossa, quando o escritório, no começo a gente perguntando quanto tempo de criação, é porque é isso, é a minha idade, né, também. O escritório nasceu ela fala junto que comigo. Ela faz estágio lá desde Então, quando ela nasceu. realmente, eu nasci dentro do escritório, junto com o escritório. Não, então, é uma história muito, muito próxima. Bacana demais. E eu fazendo o roteiro, eu lembrei de uma situação, até nos bastidores, falei assim, não vou falar Na hora. Eu lembro das 38 edições e nesses 10 anos de casa, nos 10 anos de casa, vocês foram o único escritório que ficaram com 3 capas. Na verdade, que repetiu. Todos os escritórios não repetiam capa. Vocês foram capa 3 vezes. Não sabia. Olha que bacana. 3 vezes. Eu falo assim, gente, certeza que eles fazem pensando na capa, porque tem toda uma história da capa, né? Do enquadramento, onde você vai colocar a marca. Tenho certeza que... É que acho que nunca foi calculado. Não foi calculado. Mas que bom, não Pois sabia. é. E essa história com o Artefato, com a Andréia, conta um pouquinho pra gente. Acho que também a gente nasceu junto, né? Porque eu acho que desde as primeiras mostras, né, Andréia? A gente está junto. Não. Eu acho que desde a primeira, né? A Sempre. gente tem feito sempre. Você acha que não participou de umas duas porque não pôde. Foi. Por motivos pessoais, viagens, alguma coisa. Mas a gente está junto. É, assim, muita história boa, bacana. Eu acho que a gente acaba crescendo junto, né? Como é que você enxerga isso, a questão de assim, produtos, o desenvolvimento da marca, nós aqui dentro de Goiânia? Me fala um pouco disso aí, porque assim, são uns 3 ou 4 aqui que estão na mostra hoje que tem esse tempo. A gente nota uma diferença grande, né, do início. Eu acho que na minha visão, a Artefato ela chega em Goiânia com uma história muito baseada, né, é uma marca reconhecida no Brasil inteiro, então ela já vem para Artefato. Mas o que a gente sente? Que quando ela chega aqui, as pessoas têm um certo receio. Então, assim, a primeira impressão que a gente tem da loja em relação aos clientes era essa. Todo mundo reconhecia que era uma marca muito reconhecida, de qualidade, que já vinha com uma história assim muito fundamentada, né, de São Paulo, enfim, mas que chega aqui com uma certa... As pessoas tinham um pouco de medo, de receio de entrar e tudo, não sabia se era muito caro, se era... enfim.
Então, a primeira impressão que eu tenho com os clientes é disso. E que isso depois foi sendo quebrado, né? É uma loja de portas abertas, que te recebia muito bem, que tinha cafezinho. A mostra, eu acho que abriu isso muito para o público. Então, assim, era aquela... Lembra que as primeiras sessões enormes? Sim. Todo a cidade inteira ficava esperando a festa do Artefato. Daí todo mundo queria convite, ficava ligando, pedindo e tal. Então, eu acho que isso aí quebrou aquela coisa da Artefato ser uma marca muito inacessível, sabe? E a própria Andréia. E a própria forma que os vendedores abordavam, recebiam, né? E era um retorno, assim, muito tranquilo, muito acolhedor, né? Então, aí, depois disso ter acontecido, as pessoas entenderem que era uma loja aberta, que todo mundo podia entrar e tudo, vem a qualificação do produto, né? Sempre foi um produto de muita qualidade, mas depois, além de ser um produto de muita qualidade, um produto de design. Preocupado com desenho, né? Preocupado com material, com tecido que oferecia. Então, fico lembrando dos nossos primeiros catálogos, né? Quantidade de tecido e agora Que a gente tem. É incrível como ela teve esse desenvolvimento e com a entrada da Patrícia também para poder coordenar toda essa curadoria e tudo mais, e o desenho dela. E eu acho que a marca dá uma guinada nesse sentido, né? Sim. Então se atualiza, né? Eu acho bacana que até nesse ponto a história assim da marca e do escritório elas se aproximam também, né? Eu acho que tem essa questão da renovação, né? Eu acho que agora também já é uma marca que, igual a Ana Paula falou, ela já é mais acessível de conhecimento do público, então é uma marca que às vezes antes tinha algum receio, um público muito nichado, muito específico. Hoje em dia a gente trabalha, a gente vê casais de clientes jovens que já conhecem a marca, que procuram pelo design moderno, pelo desenho arrojado, né? pela qualidade. Então a gente vê que tem também essa questão dessa renovação, né? De entrar um novo olhar para a marca. Então acho que até nesse ponto as histórias se aproximam um pouco. Uma super validação, né? Super. Duas gerações Só completamente isso. diferentes, né? É. Eu acho que validação maior do que essa. Sem Essas dúvida. mudanças. Eu entendo a Ana Paula quando ela fala desse inacessível, e é isso que a gente, quando eu conversei com a Andréia, eu falei assim, gente, a gente tem que fazer algo real mesmo. Eu convidei a Andréia pra gente fazer esse podcast justamente para as pessoas entenderem o quanto é acessível, né? Tanto que você, a marca, a receptividade, né? Uma coisa que eu sempre lembro do meu pai é que ele sempre nos dava muito estímulo para visitar, para ver qualquer coisa que fosse e para que a gente tivesse o critério próprio para poder avaliar qualquer situação, qualquer coisa e não ficasse somente através do olhar ou pela afirmação de outra pessoa. Então, isso hoje de profissionais andarem, olharem e terem a opinião própria, eu acho que vale também para o cliente, que o cliente também faz isso. Sim. Com certeza. Então, ele não enxerga somente através do olhar de um profissional, de uma outra pessoa. Ele quer ter a opinião dele sobre isso. Exatamente. E isso eu acho que é muito válido. E isso fez desmistificar muito o mercado, sabia? E assim, a gente vê que mudou o conceito, né? Hoje tudo é baseado em experiência. Então, conta tudo, conta o produto, com certeza, né? Conta o desenho, conta o design, a qualidade do material usado, mas conta a experiência também. Também eu acho que Artefato está sempre um passo à frente, né? De oferecer essa experiência, né? Tanto na amostra, quanto no atendimento, a hora que você para, quando você desce, o cafezinho, quem te serve, quem conversa com você, né? A forma que o orçamento da Artefato é apresentado para o cliente é fantástico. Os projetos são todos fotografados, muito detalhado, muito claro. Os ambientes são separados, né? Isso é uma coisa que não é uma coisa que a gente vê aqui toda hora, né? E facilita muito no entendimento do cliente. Não gera dúvida, né? Não gera dúvida. É. Eu acho que tudo isso aproxima muito, né? O cliente. Ele está vendo a foto, ele está vendo marca. onde o móvel está colocado na casa dele, né? Então isso daí também é uma excelência, é uma experiência muito bacana, né, para o cliente. E Ana, com 30 anos, mais de 30 anos de carreira, você considera que essa é a principal mudança, essa experiência? Eu acho que sim, eu acho que sim.
é um conceito muito acima de você vender um objeto. Está muito acima disso. Hoje já superou isso daí muito e muito. Eu falo para a Isadora, a geração dela é uma geração que compra muito pela internet, que compra as coisas sem tocar. Mas eu considero que isso ainda é muito importante. Você concorda? Eu acho que nesse mercado especificamente Totalmente. A gente trabalha com sensação, né? A pessoa não é que ela quer. Eu acho que ela não pode abrir mão dessa oportunidade de sentar, né? De sentir o tecido. E outra coisa também, além de ser um valor diferenciado, é um produto que você também não pode nem conviver com ele por muito tempo se você não gosta e você não tem nem condições de descartar ele para algum outro lugar. Exato. Então, tem que ser uma compra consciente, muito né? consciente, não é um produto descartável. Eu acho que isso nem cabe acho hoje em que dia. essa questão dessa nova geração de comprar pela internet, a nossa geração, acho que os millennials, né? Querer tocar provoca as marcas a realmente investirem nas experiências. É onde nasce na verdade não, onde fica muito mais forte o retail design, né? Então, assim, a Artefato já faz isso com maestria, as mostras já criam toda essa... Vocês só deram continuidade. Agora, as outras marcas realmente estão tendo que se reinventar para gerar essa experiência. Porque não é só uma experiência de compra, eu acho, né? Isso não é um produto, é uma experiência de você sentir, de você vivenciar, você entender as possibilidades que o produto te oferece, como você pode colocar isso no ambiente, a diferença que ele vai ter se você trocar um tecido. Às vezes o mesmo produto vai ter uma cara totalmente diferente, com acabamento diferente também, né? Então acho que é isso, sai muito da experiência de compra e vai para a experiência de vivenciar, de tocar, de estar próximo, de entender o valor daquilo. Acho que a experiência de compra fica muito associada ao preço ali, né? Aquela coisa do comércio mesmo. Mas eu acho que isso envolve uma coisa muito maior, né? É uma coisa que envolve valor, não é só preço. E o que vocês acham que muda no atendimento do cliente? Por vocês, no projetar? De um modo geral. Acho que muda tudo, né? Quando você não tem que ficar se justificando ou explicando demais, eu acho que é o objetivo. Sim. Né? Aquela coisa que você tem que botar muita legenda, que você tem que gastar um textão para convencer. Então, não é por aí. E eu acho que o produto da Artefato é isso. Ele dispensa legenda, ele dispensa explicação. Então, quando você vê o produto ou montado, ou a pessoa tem a oportunidade de sentar, de tocar, eu acho que ela entende, sabe? Eu acho que é o máximo isso, você não precisar ficar justificando. Ana Paula, isso é uma opinião pessoal minha, pela vivência desses 20 anos. Hoje você está bem mais comunicativo, mas você é uma pessoa extremamente elegante. Obrigada. E muito, muito realmente discreta. Você é muito reservada. Isso às vezes passa até uma sensação que algumas pessoas têm que ser mais distante, mas não é. Eu percebo nos seus atendimentos que você é uma pessoa que tem uma escuta muito ativa, entendeu? E que parece que você está trabalhando aquilo mentalmente e as suas colocações são muito assertivas. Você vai colocando aquilo lá, então isso que você fala, que não precisa de explicar muito, você tem isso. Você é mais resumida, mas você percebe, você tem a hora para falar e a hora de se colocar. Eu acho isso extremamente assertivo, maravilhoso, sabia? Eu sou muito tímida, né? Sim. Eu sou muito tímida. E fico muito reservada. Por causa disso que eu tô achando ótimo, que hoje eu tô te vendo aqui, tô falando, tá parecendo que é uma sala de estar mesmo. Então, mas é isso mesmo. Eu acho de uma responsabilidade tão grande você direcionar uma escolha de um cliente. Então, assim, tenta ouvir o máximo possível. Na verdade, você fica tentando fazer uma leitura, né? Do que ele precisa, do que ele nem sabe que ele precisa, mas que ele quer. Então, eu acho de uma responsabilidade tão grande a gente trazer essa leitura que o profissional de arquitetura tem que fazer uma leitura daquilo, trazer para o espaço do cliente, com todas as limitações e oferecer, assim, o melhor possível. Então, eu acho que nessa hora você escutar, você entender a linguagem corporal, né? Porque às vezes a pessoa não fala, mas ela se manifesta de alguma forma. Eu acho isso, assim, de extrema importância, porque eu acho que isso garante um resultado satisfatório para ele, né? Sem dúvida. Porque é um investimento imenso, né?
E não é só mobiliário, a gente geralmente faz do processo emocional todo. também, né? É emocional, de não ter decepções, né? Isso. Falar assim, nossa, mas eu queria tanto e não era conseguiu, isso. é. Não gostei. Né? Porque acontece. Às vezes a pessoa não é questão de, comprei toda a casa no artefato, mas se comprou errado, e se não é aquilo que te atende, Claro. não é? Então, Então, mas acho assim, que eu vejo que você é uma pessoa cuidado, idosa também, e você trabalha com outras empresas também e outras marcas. Como é que você faz esse briefing aí para esse cliente? Eu acho que o perfil. Como é que é isso? Porque eu vejo que você transita muito bem por tudo e eu acho isso muito bacana. Eu acho que é isso, tentando buscar a melhor solução de cada parceiro. Eu acredito muito nisso. Que assim não é o mais fácil, de forma nenhuma. É o caminho mais difícil, mais trabalhoso, Porque mais se você custoso. pega aqui, ali, não entendeu? é fácil. Mas eu vejo que esse resultado para a gente, para o nosso escritório, tem dado certo, sabe? Esse cuidado de você entender cada ambiente, não tem preguiça, sabe? Se faltou uma mesinha e se não é essa, vamos procurar então, vamos gastar nosso tempo, vamos investir, porque eu acho que no fim, a convergência de tudo, se você tem um controle, uma visão geral do resultado final, vai ficar bom, sabe? Isso daí é uma coisa que a gente tem segurança de fazer. Né? Não é à toa que estão onde estão. Né? Isso, sem dúvida. Isadora, de tudo isso que a sua mãe falou, o que você mais percebe que é a coisa que você está mais precisando de chegar lá? Porque às vezes não é muito fácil. Eu vejo até por características próprias minhas, que eu tenho muita admiração por coisas que são do meu pai, da minha mãe, e que eu às vezes não consigo chegar até lá. O que você vê que você precisaria de trabalhar mais no sentido profissional para poder alcançar? Que você admira e você fala, gente, isso aí vale muito a pena. Eu acho que é tudo parte de um processo, né? Então, tudo que a gente vê é referência, é influência, e lógico que a gente tem consciência, assim, de aonde a gente tem que chegar, né? E realmente é uma coisa que a gente mesmo fica se cobrando, eu, o Bruno, né? Porque a gente tem essa meta, né? De chegar lá, de melhorar, de elevar, né? Então, eu acho que, assim, no geral, tem toda a questão da expertise, né? O know-how, a experiência, o tempo de mercado, que isso é uma coisa que a gente tenta absorver, a gente tendo esse contato muito próximo, é muito bom que a gente fica meio que tentando queimar etapas, né? Absorver A informação privilegiada. Exato. Né? Então, assim, essa troca é muito bacana, né? Sem filtro. Porque a gente sabe que é um processo que é natural, você vai caminhando, você chega lá, né? Mas a gente tendo é uma oportunidade mesmo, né? De estar tão próximo e de entender os processos e de, às vezes, perguntar coisas assim, nossa, isso aqui tá pegando, é assim mesmo que funciona? Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Então, é uma troca muito bacana. Mas, mais que isso, eu acho que também a gente entra para agregar, porque é uma coisa que a gente vê, até retomando esse assunto da evolução de uma marca, de um escritório, a gente percebe que tem coisas que a gente vai trazer uma visão diferente, que não é nem a tentativa assim de alcançar, é de agregar, porque a gente entende que é um escritório que começou numa outra época, com um outro mercado, e com certeza Chega o escritório ponto se que vira mantém, uma troca, exato. Né? Porque as informações que eles têm, a visão do novo, toda essa energia que entra agora, isso é muito bom. Muito bom. Com certeza. Muito bom. Eu acho que é muito mais É uma nesse visão sentido, totalmente nova. E aí eles ficam, tipo, cutucando a gente. Ou vamos fazer diferente, ou vamos fazer por aqui. Isso É aí. engraçado porque é isso, a gente fica perguntando muito, tipo, tá certo, é isso mesmo, não, mas tem hora que a gente dá bronca também, fala, Claro, isso aqui tá com errado, certeza. isso aqui se continuar assim não vai funcionar. Não vai funcionar, não é mais assim que Então funciona. é muito, entendeu? acho que é muito bacana bronca essa questão também. dessa troca, sabe? Porque a gente sabe que tem uma coisa que é só essa geração mais nova que vai trazer algumas preocupações, algumas dores, até para entender o mercado novo que está chegando, né? Então são coisas que às Com vezes certeza. o escritório nunca teve que lidar antes, mas que estão surgindo agora. E aí a gente vai ter um olhar mais atento para isso. E isso é um ganho gigante Gigantesco. para o escritório, né? Eu acho que é para o Gigante. escritório, para os Porque clientes, uma para relação, todo mundo. É uma relação de confiança, né? Assim, a gente ouve a crítica de coração aberto, né?
Você já viu, né? Filho pode falar qualquer coisa. Sempre isso, o filho pode falar qualquer coisa, mas eu acho que é uma troca. Com certeza. Eu lembro quando as minhas filhas ainda moravam, né, em casa, que de vez em quando eu ficava meio brava e falava assim, olha, aqui é como se fosse uma casa de adultos que todo mundo mora junto. Então, todo mundo tem direito de falar, mas de contribuir. Pelo amor de Deus, não pode não. Direitos e deveres. Então, é isso aí. Do mesmo jeito que eles colocam as coisas que eles acham que são fundamentais, vocês colocam as coisas que vocês acham fundamentais. Exato. E todo mundo sabe que não é sobrepor o outro, mas é com amor, carinho e querendo que a coisa realmente aconteça. Então, isso é super rico. Isso é maravilhoso. Aí, Mas não é fácil. não é fácil. Chegou agora, quer sentar na janelinha. Mais ou menos isso. Aí você fala assim, ai meu Deus. Em algum momento mistura, assim, a questão familiar e a profissional, não tem como desvincular. A gente sempre tenta puxar e falar, não, calma, vamos voltar, vamos entender que esse momento aqui é profissional, a gente tem que tirar o pessoal da cabeça, né? Mas olha, eu acho que todo mundo que está nos escutando agora sabe e que trabalha em família, e isso acontece com a minha família, sabe o quão isso é difícil. Sim. Com certeza. Uma coisa realmente que não é fácil, porque cada um tem uma cabeça, são pessoas fortes, são pessoas que querem realmente o melhor para tudo, mas são personalidades diferentes. São caminhos que levam para a mesma coisa, a raiz, o tronco foi o mesmo, mas às vezes são caminhos que um pensa diferente do outro. Eu acho que o objetivo comum é o mesmo, então essa é uma vantagem muito grande da questão de trabalhar em família, porque o objetivo sempre vai ser o mesmo, né? A gente mira para chegar no mesmo lugar. Agora, os caminhos, aí cada um vai propor um, aí é nessa parte que a gente tem que se alinhar. Mas é uma troca sempre muito bacana. Muito. André, a gente ficaria aqui mais 20 horas. Com certeza. Não 20 anos, mas 20 horas conversando com elas, porque tem muita história. Só que esse ambiente lindíssimo a gente tem que contar, né? É a gente isso tem aí. que falar, a gente tem que mostrar para os ouvintes do EARCcast. Vamos lá? Vamos lá. Então, gente, obrigada pela essa parte. Obrigada a vocês. Foi super bacana esse bate-papo, né, André? Muito bom. Os ouvintes estão tendo a oportunidade de te conhecer, Ana Paula, conhecer a fundo a Isadora Esformadora. É isso aí. Gente, continuem com a gente, que agora a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai mostrar esse ambiente lindíssimo que estamos. Até lá!